Desde tempos imemoriais, antes mesmo da concepção do tempo e do espaço, existia um ser cujo poder e sabedoria eram infinitos. Um ser cuja presença transcende toda a existência, cujo conhecimento abrange todo o saber e cuja força é a fonte de todo o poder. Este é Deus, o onipotente, o onipresente ou onisciente. Por um simples ato de sua vontade, Deus manifestou a criação. Estrelas, planetas e galáxias surgiram à existência, e a vida foi espalhada pela vastidão do universo, cada partícula impregnada com a essência divina. Em toda parte que dirigimos nosso olhar, vemos os sinais de Deus. Sua presença é um conforto constante, um lembrete de que nunca estamos sós. O conhecimento de Deus é completo. Ele abraça o passado, o presente e o futuro. Não havendo mistério que escape de sua compreensão, nem segredo que permaneça oculto. E o poder de Deus é absoluto. Nenhuma força pode desafiá-lo, nenhuma vontade pode opor-se à sua. Ele é o arquiteto do destino, o autor da vida e da morte. Desde o princípio dos tempos, o ser humano busca entender esses conceitos e como é possível um ser com tamanha força existir. Nossa mente não é capaz de conceber tal entendimento. Como poderíamos simplesmente mensurar a existência de um ser superior dotado de capacidades tão extraordinárias? Afinal, onisciência não é só a capacidade de conhecer o passado, entender o presente e ver o futuro. É muito mais amplo do que isso. É ver o início e o fim de todas as coisas, antes de cada decisão saber quais caminhos levaram ou levariam até aquele momento. É saber o que cada grão de areia ou mínima mudança pode causar. É entender cada desvio, cada desdobramento, cada tomada de decisão ou arrependimento. Não há nada que escape da sua percepção. É impossível ser pego de surpresa. Nada é desconhecido por ele. A onisciência transcende a compreensão humana, pois implica em uma consciência que permeia todas as coisas, um conhecimento que abrange cada possibilidade e realidade simultaneamente. É a visão absoluta que não apenas observa, mas compreende a infinita tapeçaria do universo em sua totalidade. Cada fio, cada padrão que se forma, desfaz e reforma em novas configurações ao longo do tempo e do espaço. Para Deus, o tempo não é linear, como é para nós humanos, sem a possibilidade de avançar mais rápido ou voltar atrás, mas um vasto oceano onde todas as épocas coexistem e são acessíveis simultaneamente. A nossa história pode ser vista, revista, avaliada e lida por Deus sem que o tempo se passe. Tal entidade não está limitada pelas barreiras do conhecimento humano, mas existe um estado de consciência expandida, onde o tudo é conhecido e o tudo é um. Por isso, o nome de um dos profetas bíblicos torna-se um dos nomes de maior significado de todos os tempos. Miqueias viveu na Judéia, durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, cerca de 700 anos antes de Cristo. Seu nome traz o significado que é o nosso tema central. Quem é como Deus? Ele evoca um questionamento curioso e uma pergunta retórica sem precedentes. Afinal, quem poderia se comparar ao Criador de todas as coisas? Um dos livros mais antigos da Bíblia, se não o primeiro a ser escrito, nos traz uma comparação da grandeza de Deus, reforçando a ideia principal da incontestável superioridade dele. Jó talvez seja o mais antigo dos livros, escrito 1 milênio antes de Moisés e os 5 primeiros livros, por um autor desconhecido, e revela termos importantes para a sociedade moderna. Jó era um homem notável por sua riqueza, integridade e piedade. Residindo na terra de Uz, ele possuía vastas propriedades, numerosos servos e uma família grande e unida. Sua devoção a Deus era inabalável e ele era respeitado por todos ao seu redor. No entanto, sua fé foi posta à prova de maneira impressionante. Segundo o livro, no capítulo 2, os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor e Satanás também o fez. Quando Deus o questionou de onde vinha, ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela, indicando uma provável possessão e provocação a Deus, pois após o pecado primordial, a terra havia se contaminado, tornando-se um domínio dele. Nos domínios celestiais, Satanás questionou a sinceridade da devoção de Jó, sugerindo que sua fé era meramente um produto das bênçãos que ele recebia. Sendo onisciente,
Deus bem sabia o que de fato aconteceria. No entanto, mesmo sem a necessidade de mostrar a realidade a Satanás, sendo imperativo guardar para a posteridade como um exemplo de fé e perseverança, Deus, então, permitiu que Satanás tentasse a Jó, ainda que proibindo que ele lhe tirasse a vida. Em uma série de eventos devastadores, Jó perdeu sua riqueza, seus filhos foram mortos e a sua saúde foi arruinada. Apesar de sua imensa perda e sofrimento, Jó manteve-se firme em sua fé. Todavia, em 13 capítulos do livro de Jó, é possível verificar que Jó expressou sua angústia, questionando o propósito do sofrimento e buscando respostas de Deus. E por conta disso, após algumas repreensões e exortações de seus amigos, é-nos dado alguns indícios da soberania do Criador. No capítulo 36, versículo 23 e 26, Eliú, um amigo de Jó, diz a respeito de Deus: quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, tu cometestes maldade? Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número de seus anos não se pode calcular. Eliú destaca que ninguém tem autoridade para questionar ou acusar a Deus de maldade, pois ele é supremo e suas ações são além da compreensão humana. A referência ao número de seus anos simboliza a eternidade de Deus, indicando que ele é atemporal e a sua existência não pode ser medida ou compreendida pelos padrões humanos. Eliú está tentando lembrar a Jó e a nós leitores que Deus é onipotente e justo, mesmo que não entendamos seus caminhos ou propósitos por trás de certos eventos. A mensagem é que devemos confiar na soberania de Deus, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis e não temos todas as respostas. É um chamado à humildade e à fé na ordem divina das coisas. No capítulo seguinte, Eliú sabiamente continua a exortar Jó, dizendo que mesmo sendo Deus o Todo-Poderoso e inalcançável, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Mesmo sob constante repreensão por parte de seus amigos, Jó, sem deixar a sua humildade e fé, por 36 vezes suplicou a Deus por justificação, buscando entender o motivo de seu sofrimento. E por conta disso, no capítulo 38, o Senhor apareceu a Jó em um redemoinho para o responder. A voz poderosa do Criador questionou: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Repreendendo tanto a Jó quanto aos seus amigos por falarem de coisas que eles não compreendiam completamente, mostrando a limitação humana perante a grandeza de Deus. Em seguida, vemos uma série de questionamentos de Deus ao seu servo, mostrando ainda mais a fragilidade humana e de todos os seres da criação perante o Criador. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Mais adiante diz: sabes tu as ordenanças do céu, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram? Ou mandarás aos raios para que saiam, e eles te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Deus faz uma série intrincada de questionamentos a Jó. Por várias linhas, versículos e capítulos se estende. Em um determinado momento, ele menciona dois seres de poder extraordinário, o Behemoth e o Leviatã. A descrição sugere que, caso fossem criaturas reais, nenhum ser, senão o próprio Criador, poderia derrotá-las, dando-nos mais uma vez o entendimento da grandeza de Deus. Agora, olhe para o monstro Behemoth, que fiz junto com você. Ele come capim como um boi. Veja que força ele tem em seus quadris, e que poder em músculos do seu ventre. Seu rabo é como um cedro, e os tendões de seus quadris são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros são como barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus. O Criador o fez para liderar os companheiros. Ora, as montanhas lhe dão ervas para pastar, e todos os animais selvagens brincam por perto. Ele se deita debaixo dos juncos e se abriga no meio do caniço. Os salgueiros do vale o cobrem de sombra, os salgueiros do Jordão o circundam. Se o rio transborda, ele não foge. Confiante, mesmo que o Jordão se levante contra ele, ele continua imperturbável. Jó, capítulo 41, e versículo 15 ao 24.
Não se sabe se essa seria alguma descrição apenas simbólica ou um animal real e conhecido na época de Jó. Somente é possível confirmar a força e o poder dessa representação. Porém, nem mesmo ela é comparável à serpente do mar, o Leviatã, citado em Jó 41, Isaías 27 e Salmos 104, versículo 26. Deus descreve o Leviatã como uma criatura poderosa e imponente, cuja força e invulnerabilidade são destacadas. Levantando-se ele, tremem os valentes. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. Na terra não há coisa que se assemelhe a ele, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Em Salmo 104, nos versículos 25 e 26, é justificado o motivo de Deus citar essa poderosa criatura. Eis o mar, imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios, e também o Leviatã, que formastes para brincar com ele. O Leviatã é representado como uma força indomável e perigosa. Em algumas partes da Bíblia, ele é usado para simbolizar as forças do mal e do caos, que lutam contra Deus, conforme Isaías capítulo 27. Essas passagens só reforçam a soberania incomparável do Criador perante suas pequenas, amáveis e frágeis criações. As citações: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como para ele gafanhotos, e guiar a ursa com seus filhos. Também reforça a ideia de que somos pequenos se comparados ao universo, e ainda mais quando comparados ao Criador. Mas afinal, quem é como Deus? Nas entrelinhas dos capítulos finais do livro de Jó, podemos notar a pergunta não feita por Deus: por que entras em conflito comigo? Sou eu insignificante como as bestas do campo, ou mesmo o Leviatã? Podes tu conceber os meus desígnios? Por que questionas as minhas obras? Partindo para o livro de Isaías novamente, no capítulo 14 e versículos 13 e 14, temos uma outra passagem interessante. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia está cheia de gananciosos que buscaram usurpar a soberania de Deus, ou questionamentos a respeito de suas obras, porém todos foram lançados por terra. Nabucodonosor foi nivelado ao animal do campo, um faraó foi coroado com a humilhação, Jó foi repreendido e admoestado, e a estrela da manhã, Lúcifer, foi expulsa dos altos céus. Quem é como Deus? Em Isaías 40, a partir do versículo 25, é-nos dada a resposta: com quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo: levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. A mensagem central dessa passagem é de conforto e encorajamento, lembrando-nos que mesmo diante das dificuldades e desafios, Deus permanece constante e poderoso, e que seu entendimento e sabedoria estão além das capacidades humanas. Também reforça mais uma vez a unanimidade divina de Deus, sua força incomparável e sua justa medida de justiça e amor, dado que mesmo sendo o Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é um ser benevolente e pessoal, pois além de colocar o universo em marcha, preocupa-se em cuidar de nós. Nada pode ser como Deus, pois foi Ele quem criou todas as coisas. Ele arquitetou o universo, Ele criou o tempo, Ele deu a capacidade de imaginarmos, pensarmos por nós mesmos. É o guardião da liberdade de escolha. Ele é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4 e versículo 6.